Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do Fraternidade. Hoje a gente está nas lições do Fonte Viva, especificamente a lição 34. Mas antes da gente começar a explanar, a discutir um pouquinho sobre ela, eu convido a todos à prece, que a gente possa harmonizar com os espíritos superiores, os mentores da casa, para absorver o melhor dessa lição. Então, Mestre Jesus, obrigado por mais um encontro fraternal, por mais um encontro de amigos e espíritos que estão inclinados a crescerem moralmente, que a gente possa sair daqui melhor do que quando chegamos e que possamos levar essas lições para o nosso dia a dia. Proteja também aqueles irmãos que não poderão, às vezes, assistir essa palestra por diversos motivos, mas que os nossos pensamentos também os alcancem e levem bons sentimentos, boas vibrações. Obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, como estava comentando, hoje a gente está com a lição do Fonte Viva, é a lição 34, o título é Guardemos o Cuidado. Como toda lição do Fonte Viva, não vai ser diferente, ela é super atual, tem tudo a ver com o que a gente vive e, na verdade, é um lembrete muito importante aí quando a gente desliza no nosso dia a dia, na forma que a gente vê o mundo, como a gente comenta as coisas. Mas não, vou aos poucos, a gente vai entrando aqui e vamos discutindo, né? Então, guardemos o cuidado. Ele é baseado numa passagem de Paulo, né? Que está em Tito, que ele comenta, mas nada é puro para os contaminados e fiéis. Então a gente já tem uma dica do que ele vai falar aí, né? Quando a gente está com o olhar enviesado, quando a gente está focado no que não é puro, a gente contamina nosso olhar para todo o resto, né? E a gente acaba deixando passar boas oportunidades, boas lições. Então o Emmanuel ele vem aqui e começa, né? O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Olha como é legal essa passagem, porque de fato a gente acaba enxergando o mundo pelas nossas lentes, né? As nossas lentes pessoais. Então, se a gente é uma pessoa mais introspectiva, mais triste, tendemos a ver o mundo de uma forma mais triste, não observando os pontos de alegria que a gente vê no caminho, né? E ele continua: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. E além da forma que a gente vê, a gente começa a transbordar essa visão própria nossa para os outros. E passamos a medir todo mundo pelos nossos parâmetros, né? Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Então, esse texto aqui, ele me lembrou muito uma história, e até um pessoal, uma jovem aqui da Juventude do Fraternidade, há alguns anos, ela fez uma animação baseada nessa historinha, nessa leve parábola, que é o seguinte: tem um casal, né, compra uma casa nova e se muda, e vai morar no novo lar, e uma das janelas deles dá para o varal do vizinho. E aí a esposa, quando chega na casa nova, ela olha pela janela e comenta com o marido: nossa, bem, como é que aquela mulher lava o lençol mal lavado? Olha como tá sujo. Vamos mudar daqui a pouquinho, quando eu tiver mais abertura, eu vou ver se eu dou um toque nela, porque esse lençol tá muito sujo, ela não sabe lavar. Aí passa mais um dia, outros dias vão se passando, aí ela olha no varal e, caramba, olha só, ela realmente não aprende. Alguém tem que informar para ela como é que se lava um lençol. Tá muito sujo. Aí um outro dia, um belo dia, ela chega e o lençol tá branquinho, muito alvo. Aí ela comenta com o marido: ó, meu bem, viu agora? Alguém deve ter falado com ela, porque de fato o lençol agora tá limpo e tudo mais. Até que enfim alguém tomou coragem e falou com ela, porque não dava para ela continuar desse jeito, sabe? Um cuidado ruim com o lençol, com as roupas dela, não é legal. Aí o marido dá uma risada e comenta: não, meu bem, na verdade, eu só lavei a janela. Muitas vezes as nossas lentes da alma estão sujas, né? Com as virtudes que nos faltam, ou às vezes com as dores que a gente viveu, as decepções que tivemos.
E a gente passa a julgar todo mundo pela nossa medida, né? E quando na verdade é só a nossa janela que não está bem limpa. E já dizem, né? É comum essa fala, né? Os olhos são as janelas da alma, né? E a gente sabe que no Espiritismo a gente não enxerga só com os olhos, né? A gente sente todos os sentidos físicos e os extracorpóreos também. Então aquelas, às vezes as intenções que não são tão legais para com a gente costuma sentir também. Então a gente fica com o pé atrás com alguém, ou a gente, às vezes, até a gente mesmo também com esses preconceitos, a gente emana vibrações que não são legais, e aí aquela pessoa que é alvo dessas vibrações que a gente está emanando também não vão se sentir à vontade conosco. Então a gente se distancia os corações, né? E quando na verdade basta uma limpeza nossa na forma de ver o mundo, de ver a vida. E é isso que o Emmanuel está trazendo, está tentando nos elucidar. Olha, cuidado, que normalmente a gente vê o mundo com o que a gente tem de recurso. E é natural. Então, se minhas lentes estão sujas, naturalmente eu vou ver um mundo não tão brilhoso, né? Eu vou ver um mundo empoeirado, um mundo triste, ou às vezes um mundo egoísta, avarento, dependendo do que eu tenho para fornecer para o próximo. Então, Emmanuel vai trazer aqui como a gente pode, né? Cuidar dessas nossas lentes. E um que ela traz é a vigilância. Então, daí o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbrando senão sombras em toda parte. É importante que ele traga aqui, ó, que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Porque a consciência, na verdade, ela é a nossa chispa divina, né? É Deus na gente. Então a consciência ela sempre está boa, ela é sempre boa. Se a gente seguisse nossa consciência na plenitude, a gente estaria no caminho do bem, no caminho correto. Mas muitas vezes a gente se deixa contaminar por esse mal à nossa volta, por essas experiências que às vezes não são boas, e a gente generaliza, né? Então quantas pessoas deixam de se relacionar com o próximo porque tiveram experiências ruins? E não, eu não quero mais me envolver com ninguém porque minha experiência até hoje foi péssima. E a gente não dá chance de trocar afeto, de trocar ideias, porque a gente não teve uma boa experiência. Seja uma relação amorosa, uma relação religiosa também, né? Então, às vezes já participei de uma religião X e naquele momento o líder da religião, né, a figura ali, não me acatou bem, ou talvez não deu um exemplo que eu queria, eu generalizo isso e me fecho para Deus, né, me fecho para as lições divinas por conta de uma experiência negativa. E a gente vai se prendendo nisso. Então, ou amizades, né, eu não consigo confiar em ninguém, um amigo, porque eu tive alguma experiência em que eu fui passado para trás, enfim. Então, eu passo a entender que todo mundo vai me passar para trás. Ou às vezes a gente mesmo, né? A gente já agiu de má fé com alguém e toma os outros pelas nossas próprias medidas e acha que vão agir como a gente agiu. A gente às vezes não se perdoa também e passa a entender que a nossa natureza é pífia, é uma natureza frágil, quando na verdade a gente foi feito para ser perfeito. Sedes perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, o nosso destino é a perfeição. E se o nosso destino é a perfeição, a gente vai tender sempre depois a acertar muito mais do que errar. E o erro faz parte do processo, né? O erro, na verdade, é uma experiência que, se a gente souber usar, se a gente estiver com as boas lentes para mudar aquela experiência e torná-la como uma lição rica, a vida vai seguir muito melhor. E o Emmanuel continua que quando a sombra vagueia na nossa mente, a gente só vê sombra por toda parte. Então, às vezes, eu vejo uma manifestação de carinho, de afeto, uma coisa mais pura possível, mas eu levo para o lado carnal, né? Então, falo, poxa, aquela relação daquelas pessoas ali, ó, tem aqueles ditados, né? Homem e mulher não podem ser amigos. Por que não? Né? A gente não sabe respeitar uma amizade genuína, porque a gente só vê lascívia nas relações, a gente só vê interesses. Então, é uma coisa que talvez a gente precisa mudar. A gente precisa tentar olhar com os olhos mais puros e ver a beleza daquela amizade. Não necessariamente o interesse carnal que há por trás daquilo. Então, às vezes, a gente não se deixa ter boas experiências com o próximo achando que a pessoa só quer tirar da gente alguma coisa. É claro que a gente não tem que também andar enceguecido, ingênuo de tudo, né? Não é isso. Jesus já falava, né?
Sede espertos como as serpentes, né? No sentido de, olha, fique atento aos sinais, não se deixe também entrar numa situação que você poderia ter evitado. Então, o que a gente precisa saber, na verdade, é quando essa relação ela é positiva, ou ela vai se tornar negativa, vai se tornar deletéria, e o que eu posso fazer para mudar. E para isso é muito importante a gente estar em prece, em sintonia, numa dúvida, num receio nosso, a gente fazer uma oração para os nossos mentores espirituais, pedindo para que nos esclareça sobre as decisões que a gente vai tomar, ou mesmo que se houver alguma má intenção por parte de um terceiro, né, que ele possa ser tocado e reveja isso. A prece tem muito poder também. E é quando a gente se abre para contactar nossos mentores espirituais, a gente sempre é atendido. Então, às vezes, vem uma intuição, vem alguma coisa que me faça perceber de uma forma diferente e agir diferente. Então, é importante, mas não fechar só pela revolta. Muitas vezes tem uma revolta por trás, né? Uma mágoa que ficou, a gente tenta generalizar como se fosse uma criança que chora querendo uma solução sem esforço, né? Então, muitas vezes, esse fechamento, digamos, incrustação dentro de nós mesmos, ela é uma rebeldia, é uma irresignação para as coisas que acontecem na vida. Às vezes o Emmanuel comenta, se a gente encontra um companheiro bem trajado, né, a gente já pensa que é vaidoso. Então eu trouxe aqui a criancinha, mas às vezes a gente vê um colega que tem um esmero ao se vestir, que tem um cuidado aí trabalhar, a se apresentar ao público, que a gente já julga, como é vaidoso, tem que ficar vestindo a roupa tal e tal coisa. De novo, a gente está tirando o foco da gente para o outro. E o outro a gente não controla, a gente só controla a gente. Eu não sei o que o outro pensa e qual é a intenção. E se ele for vaidoso de fato? Cabe a gente também, com muita cautela e muita caridade, talvez mostrar outro caminho, né? Uma simplicidade que parta da gente, mas que não ofenda, que não agrida. Mas é evitar julgar o próximo. O Emmanuel continua. Às vezes o amigo que é chamado à carreira pública, a gente já vê ele como um político, um tirano. Quantas vezes, né, a gente fala, esse fulano é político, então a gente já cai no nosso conceito, a gente já acha que é uma pessoa desonesta, e quando na verdade ela pode estar exercendo naquela encarnação um papel importantíssimo, que é de ajudar a sociedade a crescer na parte de legislatura, com ações públicas, né, de bem-estar, por que não? Agora, se um amigo nosso entra nesse caminho, a gente já começa a desconfiar dele e não deposita confiança, o que eu estou fornecendo para essa pessoa? Que vibração que eu estou mandando? Eu estou reduzindo mais ainda a chance de dar certo aquela empreitada que já é tão difícil, né, da política. Então também a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente também conhece alguém que é previdente e que começa a dar certo materialmente na vida, consegue angariar algumas posses, se destacar, a gente já começa de duas uma, né? Viu como é avarento, é egoísta? Tudo ele só pega para ficar com ele o recurso? Ou não, a gente também já parte do pressuposto que é desonesto. Deve estar roubando de algum lugar, deve estar tendo uma fonte de renda aí duvidosa. A gente vê de novo pelos nossos olhos enviesados, né? Das experiências negativas que a gente costuma ter, que é o que mais aparece na mídia. Então, a gente vê, muitas vezes o pessoal pergunta, você acredita que o planeta está melhorando mesmo, como dizem os espíritos, que a gente está evoluindo? Porque eu ligo o jornal, eu ligo a TV e só vejo notícia ruim, principalmente quanto à corrupção e tudo mais. Mas se a gente pensar que, na verdade, esses atos eles ficavam velados e não viam à tona, e hoje, com os meios de comunicação, hoje com o celular todo mundo pode gravar uma conversa, né? Hoje, com o cruzamento de dados, os auditores podem conferir as contas públicas. Então, é natural que esses escândalos, esses desvios apareçam mais do que apareciam antes. Não significa que eles estão em maior quantidade ou não. O Espiritismo traz para a gente muito nítido que nosso caminho é a evolução. Então, a partir do momento que a gente tem novas experiências e a gente aprende com aqueles erros antigos, a gente não vai mais fazer. Então, se em algum momento, numa existência, eu desviei recursos públicos, prejudiquei outras pessoas, e por meio da reencarnação eu venho a viver numa situação de vulnerabilidade material e começo a entender a falta que aqueles recursos públicos fazem para o indivíduo, eu já não serei mais eu que vou fazer esse desvio. Então é menos um ali no time do mau uso dos recursos públicos.
Então, na verdade, a nossa tendência por meio das reencarnações é melhorar. E o mundo todo está seguindo esse ciclo. Então, se essas coisas aparecem agora, é porque talvez a gente deveria ter mais maturidade para lidar com elas e melhor orientar, ao invés de apedrejarmos ou lançar anátema sobre outras pessoas, que às vezes estão bem intencionadas, e só essa vibração nossa negativa de dúvida, né, de achar que estão desviando recursos, já gera uma incerteza. Às vezes mina um bom trabalho que poderia estar nascendo ali, né? Então, às vezes a pessoa está conseguindo comprar cestas básicas, a gente começa, tá desviando recurso para isso, não sei o quê, e aí desmerece a pessoa. Às vezes a pessoa não está pronta para lidar com isso e abandona o trabalho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte também. E aí o Emmanuel volta de novo para nossas janelas da alma. E ele comenta que quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Então, quando eu deixo o pessimismo tomar conta de mim, quando eu deixo a negatividade tomar conta do mundo à minha volta, é como essa imagem aqui. Às vezes o sol lá fora está ensolarado, o dia está ensolarado, a paisagem é muito bonita, mas o meu cômodo interior está tão desorganizado, está tão pesado, que eu não consigo olhar para fora. E a sombra ela é muito sutil, né? Ela não se instala de uma vez, ela se instala aos poucos. Então, às vezes, é um pensamento ali que se repete mais e mais. É uma desconfiança que surge mais e mais. É uma falta de esperança que vem aparecendo. E eu não vou exercitando ver as coisas boas pelo caminho. Então, quando eu percebo, o meu cômodo interior está totalmente escuro, está cheio de trevas, e as janelas estão sujas e eu não consigo ver o que é de bom. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente pensar, por exemplo, o que são as zonas de sofrimento, os umbrais que todo mundo fala? Se a gente pensar, o Deus é um Deus punitivo, né? A doutrina espírita traz com muita certeza que não. O nosso Deus não é um Deus punitivo. O nosso Deus é um Deus que traz a lei natural, que traz a ação e reação, mas é que a gente mesmo é que constrói nosso futuro e nossas incertezas. Então, nesse cenário, se a gente pensar nessas zonas de aflição, somos nós que nos colocamos lá, porque muitas vezes a nossa consciência nos acusa e a gente às vezes tem as ferramentas para lidar corretamente com esses erros, né, com essas atitudes equivocadas que a gente toma, a gente entra na lamentação, entra no julgamento dos próximos, então acha que todo mundo vai também cometer aqueles delitos, aquelas infrações, e esses pensamentos todos atraem pessoas com os mesmos pensamentos, espíritos com os mesmos pensamentos. E nada mais são essas zonas umbralinas do que vários espíritos com esses pensamentos deturpados, né? Muitas vezes doentios, que precisam de socorro. Então é importante, às vezes, a gente também, por meio das nossas preces endereçadas a todos aqueles que praticam essas ações, ao invés do julgamento, a mandar essas preces para que elas possam se reerguer, que elas possam ser atendidas pela espiritualidade superior e seguir em frente. Porque a vida é isso, é seguir em frente. Encarnação após encarnação, a gente começar a abrir as nossas janelas da alma, limpar os nossos vidros. E a partir de cada encarnação a gente sabe que a gente só progride. Então a gente vai sair sempre melhor do que quando a gente chegou. Ah, mas parece que eu fiz tudo errado e eu saí pior. Não. Alguma lição ali está plantando que ela vai brilhar ali depois, vai fazer um estalo e eu vou entender o que eu fiz ali de bom ou o que eu não fiz de bom e vou seguir em frente. Então, no fundo, a gente tem que tomar cuidado, sempre estar valorizando as virtudes. Uma virtude que a gente cultiva é uma luzinha que acende no nosso cômodo interior, né? Então, só para reforçar, quando a gente tem desconfiança, ela acaba destruindo o amor que constrói, né? Para a gente amar plenamente, a gente tem que deixar a desconfiança de lado. Temos que ser precavidos, é diferente da gente ser desconfiado. A gente pode ser precavido, mas evitar entrar numa situação que não seja deletéria, que não seja negativa. Mas a desconfiança por si só, né? Aqui, ela é, como se diz, ela é uma armadura cujo peso atrapalha mais do que protege. Se eu sou muito desconfiado, se eu sempre tenho medo de ser machucado ou de ser prejudicado, eu não consigo caminhar. Porque isso pesa, isso me algema, né? Então a gente precisa seguir em frente. E mais uma vez Emmanuel vem conosco, ó.
Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Quem de nós não comete alguma dessas coisas, né? E aí eu achei legal, ele usa o termo visitado. Vira e mexe, a gente de fato é visitado. Agora, se essa visita vai ficar no nosso meio íntimo, só depende da gente. Então, às vezes, a gente pode sim sentir inveja daquele irmão que às vezes materialmente está mais bem sucedido, afetivamente está mais bem sucedido, e a gente acaba se comparando, a gente também acaba aprendendo por comparação. Então a gente se compara, só que a gente se coloca às vezes num local de, puxa, eu não sou digno disso, e como ele está tendo aquilo, eu quero abaixá-lo, né? E a minha forma de trazer para o mesmo nível, e é isso que os espíritos falam, muitas vezes aqueles espíritos que são ditos inferiores, no fundo, eles só querem que a gente não evolua, para a gente ficar junto no mesmo patamar. Porque se a gente às vezes não consegue subir, a gente quer descer os outros, não impedir que eles cresçam. Então a gente pode ser visitado pela inveja, pelo ciúme, pela maledicência, mas que essas visitas a gente saiba tirá-las do nosso meio interior, quando necessário, por meio da oração, por meio de um bom pensamento e pelo esforço, né? Se tem aquele desejo de inveja, aquele pensamento de inveja, por que não a gente pensar naquela pessoa por quem a gente tem inveja, para que ela possa ser mais bem sucedida ainda? Ou que eu possa até conversar com ela para que ela me mostre como ela está conseguindo seguir esse caminho. É uma forma de focar no que é bom e não focar no que é ruim. Emmanuel continua. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura que dispõe. É o que a gente falou, né? A gente observa o próximo de acordo com a nossa janela, com as nossas lentes. E se a gente tem a nossa luz interior, ela vai iluminar mais, vai mostrar mais longe as boas coisas que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, se eu ainda não consigo ver o que há de bom naquelas condutas, se eu não consigo ver o que há de bom à minha volta, vamos ficar em silêncio. Vamos evitar ser maledicentes ou falar algo que não agrade, né? Ou que não ajude a evolução do próximo. Se eu já puder ficar em silêncio, já é uma grande ajuda. Porque, de fato, a palavra é muito rápida. Uma vez que a gente solta ela, ela já chega, né? Então, não tem o que a gente fazer. É muito importante guardar o silêncio nesses momentos se eu ainda não consigo ver o bem. E como é que a gente pode limpar essa janela, né? Essas nossas lentes da alma? Para isso, eu trouxe uma história. Eu ouvi quando criança, nunca esqueci. Ela não está na Bíblia, mas é conhecida como a parábola do cachorro. Contam que Jesus e os seus discípulos estavam andando pela Galileia e um dos discípulos, sempre querendo agradar Jesus e tudo, sempre andava à frente, né, do comboio, e ele percebeu um mau cheiro, um cheiro de putrefação, de carniça. Então ele foi logo à frente, acelerou o passo para ver do que se tratava, né? E voltava e tentava desviar Jesus do caminho. Não, Senhor Jesus, não passa por aqui não. É porque tá com mau cheiro, vamos desviar do caminho, vamos fazer a curva por aqui. Mas Jesus, sem nada falar, continuava em linha reta. Aí ele tentava, não, mestre, por favor, não vá até lá. Aí uma hora ele não se contém e fala, mestre, por favor, não passa por lá, porque tem um cachorro que está morto, a carcaça dele deve estar há algum tempo, então está uma carniça horrível. Vamos desviar do caminho. E Jesus, em silêncio, continua caminhando reto, passa pela carcaça e para. E fica contemplando aquela carcaça do cachorro. E nisso os outros discípulos com a mão no nariz, né, com ânsia de vômito, querendo sair de perto, não querendo olhar. Aí Jesus guarda um pouquinho de silêncio e fala para os discípulos, mas que bela dentição esse cachorro tem, né? Que dentes alvos como a neve esse cachorro tem. Então, no fundo, ele vê uma qualidade e vai seguindo, e depois continua o caminho dele. E ele, como nosso modelo e guia, já dizem os Espíritos, né? Quem que é o nosso modelo? É Jesus. Ele nos mostra que a gente tem que focar no que é bom. Se a gente entender esse trajeto que eles estavam seguindo, em linha reta que Jesus seguiu, no fundo é aquela coragem que a gente precisa ter para encarar os nossos desafios, encarar aquele caminho que foi traçado para a gente. E por nós, diga-se de passagem. E se houver alguma coisa que não agrade no meio do caminho, que a gente foque no que é bom. A gente não foque na carniça, né? Que a gente foque na dentição alva do cachorro. Que a gente sempre veja o pote mais cheio.
E para fazer isso, é nada melhor do que as lições espirituais. Se a gente ainda não tem conteúdo para conseguir ver tudo que há de bom, a gente sabe que a gente pode ver muito mais coisas e a gente ainda não consegue pela nossa pouca evolução moral, que a gente se concentre nesses pequenos encontros, nas palestras, nos estudos, seja no espiritismo ou outra religião, numa boa ação. E Jesus traz essa lição, né? O que a gente pode fazer para crescer certamente por um caminho reto? Aí se diz, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Todas essas três características, benevolência, indulgência e perdão, são formas distintas de caridade. Então, no fundo, a caridade é o caminho. Quando eu sou benevolente, eu estou olhando para o próximo com empatia. Eu estou dedicando um tempo meu ao próximo. E nisso que eu dedico um tempo ao próximo, eu começo a ver as dificuldades que às vezes eu não passei, mas que ele passou. E começo a aprender por tabela. Então já é um esfregãozinho na minha janela. Então eu aumento o leque de experiências. Eu não preciso passar por todas, porque ajudando um próximo, eu consigo também aprender com o próximo, com os erros dele e também com os acertos. E esse tema de hoje, a caridade que mais se encaixa nesse tema de hoje é a indulgência. O que é a indulgência? Ele fala indulgência para com as faltas alheias. Os espíritos lá no Evangelho nos dizem que a indulgência é uma espécie de caridade moral. Ela não é uma caridade material, ela é moral. Eu poder enxergar os erros do outro, mas focar nas qualidades que lhes são próprias. Ou, se possível, nem focar nos defeitos, nem enxergar os defeitos. Não de uma forma ingênua, mas é entender que aquele espírito, aquele irmão que está dividindo a experiência carnal comigo, vê o que ele vai se tornar na frente. Se a gente vai ser perfeito, como somos convidados a sermos, então eu não preciso ver aquele irmão que fracassa. Eu posso enxergar aquele irmão que aprendeu com aquele erro e no futuro vai brilhar a luz dele. Isso é indulgência. Então, na roda de conversa, a gente evitar de exaltar os equívocos dos outros, as falhas alheias. E, se possível, ressaltar as qualidades, que é o que Emmanuel nos convida nesse capítulo de hoje. E o perdão, à medida que a gente evoluir, a gente vai entender que os outros são falhos como nós, que podem errar, e que a gente só responde pela gente. Se eu só respondo por mim, por que não escolher perdoar o próximo e seguir o meu caminho? E libertá-lo? Porque quando a gente perdoa, a gente liberta o próximo que fez algo para nós e a gente se liberta também daquela situação. Então é isso, gente. Que a gente possa focar nos dentes brancos do cachorro, seguir em frente, uma vida bem melhor e mais plena, e que aos pouquinhos as nossas lentes sejam mais limpas e que a gente saia daqui de hoje tentando ver as coisas boas nas negativas. A gente é convidado a todo instante a ver as coisas boas, seja nos telejornais, no ambiente de trabalho. É o nosso desafio. Se em algum desses ambientes eu já conseguir não enxergar aquela falha ou não ressaltá-la, a gente já está no lucro. Então é isso, gente. Obrigado. Agradeço a Deus por mais esse momento de estudo, de lições que soam tão forte dentro do nosso coração, que a gente acaba caindo ainda nessas tentações da maledicência, do julgamento precipitado, mas que a gente possa realmente nos esforçarmos nesse ano que se inicia e que nossos desafios sejam realmente cada vez ver o mundo melhor e torná-lo melhor também. Obrigado por tudo e que assim seja.